Oi, pessoal! Estamos aí de volta. Vamos continuar com os tópicos da nossa aula de hoje, tá bom? A gente falou nesse primeiro momento sobre a questão dos serviços essenciais e agora, como prometido, a gente vai falar um pouquinho sobre as eleições desse ano, né? Como vocês sabem, a matéria, ela envolve a gente trabalhar essa questão da autonomia e uma das dimensões da autonomia municipal é a questão política, né? A escolha dos nossos representantes, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre as eleições, saber como é que está nesse momento, a situação no país, e entender um pouquinho mais das regras para a gente preencher as nossas vagas na Câmara de Vereadores, tudo bem? Então, os tópicos que a gente vai trabalhar hoje são sistema majoritário, sistema proporcional. Vamos entender, então, como são preenchidas as cadeiras da Câmara através de um exercício prático que eu vou propor para vocês através aí do Excel como suporte, tá bom? Então, esse primeiro momento da aula, rapidinho, a gente vai ver um pouquinho aqui, vocês vão me acompanhar, e depois a gente já passa a fazer o exercício, ok? Então, vamos lá. Eleições 2020. A gente está com esse impasse em virtude da pandemia. As notícias assim, mais recentes que a gente sabe é que nós temos hoje a agenda, né, das eleições, algumas atividades já previstas. Então está previsto acontecer a convenção dos partidos, que é uma das etapas, né, de organização e de engajamento, e o partido vai escolher ali quais são os seus vereadores, quais vão ser os seus representantes e candidatos, mas de uma forma inusitada, né? Então vão ser assim, o que o TSE prevê são as convenções acontecerem de forma virtual. Isso entre os dias, deixa eu ver aqui certinho para vocês, entre 20 de julho e 5 de agosto, tá ok? Depois, a gente vai ter uma etapa para registro dos candidatos, e essa etapa ela pode acontecer até no dia 15 de agosto, né? E na sequência, daí começam ali os trabalhos que você pode ter de campanha e tudo mais, mas com base nas regras mais recentes das eleições, né? A gente tem a Lei 13.165, que trouxe algumas inovações para as eleições, especialmente assim procurando estimular a participação feminina. Então tem algumas regras adicionais que vale agora é o momento da gente discutir isso também, né? Então, como vocês sabem, o ministro Luiz Roberto Barroso, né, está à frente como presidente do TSE. Ele tem se mostrado assim, muito preocupado com as questões para as eleições de fake news através de redes sociais e internet. Então, essa é uma pauta que eles têm discutido, né? E para chegar a uma data possível para as eleições, estiveram acontecendo várias audiências e consultas até a profissionais aí da área médica e epidemiológica para saber a viabilidade, estudar a viabilidade de condições para as eleições acontecerem de uma forma mais tranquila, né? Sem colocar a população a risco. Então, foi aprovado ontem, na verdade, é bem recente, foi aprovado pelo Senado que há uma possível data de eleição em primeiro e segundo turno, para dia 15 de novembro e 29 de novembro, ao invés do tradicional primeiro domingo de outubro, né? Que é sempre, de acordo com a nossa legislação, é sempre nesse momento que acontecem as eleições municipais de todos os municípios na mesma data e mesmo momento, né? Então tem essas modificações. A gente vai ver quais são esses desdobramentos. Então agora isso passou pelo Senado, foi aprovado em 2 turnos, agora vai para a Câmara de Deputados. E aí, dependendo dessa aprovação, a gente tem essas datas a princípio como a data das eleições, 15 e 29 de novembro. Muito bem. Então, no município, nós vamos trabalhar com o sistema majoritário para a escolha dos nossos prefeitos, né? O sistema majoritário é esse que uma maioria simples, no caso, uma maioria absoluta, no caso dos municípios acima de 200 mil habitantes, é o suficiente para elegermos um prefeito, né? A diferença desse sistema para o que a gente vai ver em seguida, o sistema proporcional, é que o sistema majoritário não tem aquela a preocupação tão grande de representar todas as minorias da população, né? É um sistema representativo, sim, mas nesse caso, da maioria. E o sistema proporcional, que é o aplicado para a gente compor a Câmara de Vereadores, ele já tem essa preocupação maior em representar assim, a vontade, né, dos cidadãos na sua maior diversidade possível, né? Não chega a ser não tem a utopia de querer representar a vontade de todos, mas ele foi criado pensando em dar voz, assim, permitir que mais
representatividade tivesse na Câmara de Vereadores, né, que realmente é um fato muito importante. Então foi mudando um pouquinho esse sistema proporcional, algumas regrinhas, né, como eu falei para vocês, a Lei 13.165 de 2015, ela trouxe algumas inovações aí sobre como é que funciona, como é que nós vamos relacionada já a custos de campanha, né, e como é que a gente poderia garantir uma maior participação feminina, né, para compor e para ser candidatas como candidatos aí para a Câmara de Vereadores. Muito bem. Então, o sistema proporcional, como é que ele funciona na prática? O mais importante para nós é que, enquanto cidadãos, também saibamos disso, que quando a gente está votando num sistema proporcional, nós estamos ajudando a chegar a um montante de votos por partido, né? Então, nós escolhemos, na verdade, mas nesse primeiro momento é legenda que vai valer, né? Que é o principal. Embora a gente escolha um candidato A, B ou C que participe de um partido, nós contribuímos que para esse partido a obter mais cadeiras, né, mais representatividade na Câmara de Vereadores. E como o nosso sistema ele é um sistema de lista aberta, da mesma maneira, no nosso voto, a gente contribui para indicar qual é o candidato dentro de determinado partido que a gente tem preferência que ocupe a Câmara de Vereadores. Então, são as duas coisas ao mesmo tempo, tá bom? Mas é importante esse esclarecimento para o cidadão, porque isso vale tanto para escolher, né, vereadores, deputados estaduais, federais, voto por partido, e mais do que o candidato em si, nesse primeiro momento, né? Então, a gente viu aí em algumas eleições, até algumas situações que um candidato recebeu no passado uma quantidade muito grande de votos de um partido X, e aí por esse candidato ter uma quantidade muito grande de votos, ele trouxe junto vários outros candidatos foram eleitos. Então, para evitar essas distorções, houve já mudanças na legislação para evitar esse processo. Então, agora tem algumas outras regrinhas valendo, e entre elas a gente pode citar essa aqui como principal. Agora, para qualquer candidato entrar, ele vai ter que adquirir pelo menos, né, ao mínimo, 10% dos votos do quociente eleitoral. Mas o que é quociente eleitoral? Calma que a gente já vai olhar em detalhes isso. Então, a gente vai entender que nesse sistema proporcional tem um sistema para calcular quem vai ocupar essas vagas, né? E o que a gente precisa calcular para isso é o quociente eleitoral e depois o quociente partidário, né? E na sequência tem uma segunda etapa de cálculos que vai verificar se houveram sobras, né? Algumas cadeiras não foram ocupadas ainda nesse sistema, e daí a gente vai, através de cálculo de médias, ocupar essas cadeiras residuais. Por isso que tem essa forma de se falar que são o critério das sobras, né? Mas é justamente para ocupar essas últimas cadeiras aí residuais, ok? Então vamos lá. Eu vou passar agora então para a gente fazer o exercício no Excel, onde eu vou explicar um pouquinho mais em detalhes para vocês o quociente eleitoral. Mas basicamente, ele é composto pelo número total. Ele é um cálculo onde a gente considera o número total de votos válidos numa determinada eleição, ou seja, a gente só chega a esse número depois que concluída, fechada as urnas, porque os votos válidos, eles não entram ali as abstenções, nem os votos brancos e nem os nulos de uma eleição. Então, cada ano, esse número de votos válidos pode ser diferente. E a gente vai dividir esse número de votos válidos pelo número de cadeiras que a gente tem para ocupar. Então, por exemplo, aqui em Florianópolis, a gente tem 23 cadeiras, né, vagas na Câmara de Vereadores, e a gente vai pegar o número total de votos válidos e dividir por 23. Esse é o nosso quociente eleitoral. Um segundo momento, então, a gente vai calcular agora a representatividade do partido. Nós vamos pegar o quociente partidário, né, e esse quociente partidário, ele é o número total de votos que o partido obteve dividido pelo quociente eleitoral. Assim, a gente chega ao número de cadeiras, é um número inteiro, que cada partido vai ter, né? Mas pode ser até que algum partido não obtenha nenhuma cadeira nesse cálculo do quociente partidário. Então, é aí que entra esse outro método de cálculo, o cálculo das médias ou das sobras, que é uma forma da gente tentar distribuir um pouquinho mais a representatividade de partidos dentro da Câmara através desse último critério aí, tá bom?
Então, a gente vai agora lá para o cálculo no Excel. Então, aqui no Excel, pessoal, eu fiz uma tabelinha para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor o cálculo do sistema proporcional, tá bom? Então, vocês podem estar vendo aqui que nós temos uma primeira aba, onde a gente vai fazer um exercício juntos, um exemplo de um município hipotético, aí, um município de porte pequeno, e depois o exercício que vocês vão fazer é calcular os dados a partir de Florianópolis. Então, depois eu explico também para vocês aqui o que vocês vão fazer exatamente nessa parte de Florianópolis, mas vai ser praticamente a repetição do que a gente vai ver aqui no cálculo nesse município fictício. Então, estamos falando aqui de um município que tem um número de eleitores de 7.500 pessoas, e numa dada eleição, desses 7.500 eleitores, 680 não compareceram, que são as abstenções, né? Então, eles não vão entrar no cálculo do quociente eleitoral, certo? Quais números que entram no cálculo? Apenas, como eu falei para vocês, apenas os votos válidos. Esses votos válidos, eles não incluem brancos e nulos, né? E eles somam todos os votos que as pessoas fizeram diretamente nominal a um candidato, ou se votaram assim na legenda, né? E votaram diretamente no partido. Então, a gente tem esses dois aqui. Então, nós temos 5.000 votos nominais, mais 1.050 votos na legenda, um total de 6.050 votos válidos. E nesse município, o número de vagas na Câmara de Vereadores são 9 lugares. Então, o nosso cálculo vai ser a gente pegar os 6.050 e dividir por 9. Esse é o quociente eleitoral. Veja que ele deu o resultado, um número quebradinho, né? 0,22222. Mas o quociente eleitoral é um número inteiro. Então, nós vamos, agora que já calculamos, já sabemos qual é, vamos substituir aqui por 672. E é isso aí. Então, esse é o nosso quociente eleitoral. Nessa eleição, então, a gente tem aqui uma situação com 4 partidos, só para a gente fazer um cálculo, entender um pouquinho, né? E agora, com o quociente eleitoral, nós podemos calcular o quociente partidário, né? Que nada mais é que a consideração de quantos votos cada partido recebeu e dividi-lo pelo quociente eleitoral. Então, aqui, ó, nós temos 4 partidos, partido A, B, C e D. O partido A recebeu 1.900 votos desses 6.050 totais válidos. Então, a gente vai fazer os 1.900 votos dividido por quanto? 672. Deu um número quebradinho também. Então, lembro para vocês que nós só calculamos... a gente só calcula, só considera o número inteiro. Não, então, quer dizer aqui que esse partido, o quociente partidário dele deu 2,8. Na verdade, esse partido aqui, ele conseguiu 2 vagas na Câmara. E assim por diante, a gente vai repetindo. Então, a gente vai repetir esse cálculo de forma a... Vamos abrir aqui a formulazinha. Vamos fixar, para quem quiser aí mexer um pouquinho, a gente pode fixar a B11, que é onde tem o número que vai ser sempre o mesmo, né? Então, vamos fixar com o sinal de cifrão lá em cima na fórmula. Assim vai ser sempre esse número que ele vai considerar. E agora a gente pode puxar para baixo aqui, ele vai calcular sozinho. E não calculou. Então, vamos fazer diferente. Deixa eu dar um Ctrl Z, vou apagar aqui, vou apagar o meu cifrãozinho lá em cima. E vamos de um por um, tá bom? Mas eu garanto que tem aí pessoal na sala muito mais expert no Excel que a prof, então vocês já vão descobrindo as manhas de fazer isso rapidinho. Então, a gente vai repetir esse cálculo aqui, vamos dividir o voto de cada partido pelo número do quociente eleitoral. Olha só, esse partido não conseguiu atingir, ó, esse aqui deu 0, então ele não conseguiu uma vaga na Câmara pelo quociente partidário. E assim a gente vai repetindo esse cálculo, tá bom? Aqui, ó, esse partido conseguiu 2 vagas. Esse outro partido aqui conseguiu 2 vagas. Opa! Né? Essas são as vagas. Então, veja só, nós tivemos aqui 2, 4, 7. O total de vagas preenchida por meio do quociente partidário, vocês colocam ali, resultado 7. Mas quantas vagas nós tínhamos lá em cima? 9. Então, sobraram duas cadeiras. Como é que a gente vai ocupar essas cadeiras? Fazendo o cálculo, então, das médias, né? Esse cálculo das médias, então, ele serve justamente para
contribuir que tenha uma maior representatividade na Câmara, do jeito que ele foi construído. E como é que a gente calcula esse exercício? Aqui eu já tenho até, deixei exposto para vocês, como é o cálculo da média. Então, nós vamos pegar novamente o total de votos recebido pelo partido e vamos dividir pelo número de cadeiras que ele conquistou. Nesse caso, o partido A conquistou 2, mais 1, tá vendo? É só mais uma aqui. E assim, sucessivamente, a gente vai fazer. Na verdade, aqui o correto de estar nessa fórmula, mais perfeitinho ainda, é estar só assim, para não confundir vocês. 2 mais 1, aqui o partido B também conseguiu 2 vagas, então ele vai ficar 2 vagas mais 1 no nosso cálculo. O partido C, ele não conseguiu nenhuma vaga, então ele vai ser o quê? Nenhuma vaga mais 1. E o partido D, 3 vagas, né? Conseguiu mais. Então, lembrando que eu até não tinha mencionado antes para vocês. A gente, a partir de 2020, nas nossas eleições, não vai mais ser possível configurar coligações para o sistema proporcional de votos. Então, não temos mais coligações para vereadores e assim por diante. E isso, então, nós vamos ter sempre só esse cálculo por partido. Então, tá valendo isso a partir de agora, 2020. E também uma outra informação para acrescentar para vocês é a quantidade de candidatos que cada partido pode registrar, né, no processo eleitoral. Essa quantidade, ela está relacionada com a quantidade de cadeiras na Câmara. Então, se eu tenho uma Câmara de Vereadores com 10 vagas, qual é a regra geral? É que o número de candidatos, ele no máximo vai ser 150% no número de vagas na Câmara de Vereadores. Então, num município com 10 vagas, eu estou falando aqui de 15 candidatos por partido no máximo, tá? Mas também tem uma outra regrinha que depende um pouquinho da população, no número de eleitores, aliás, de uma cidade. Até 100 mil eleitores, esse número máximo pode se estender até 200%, ou seja, chegaria aqui nos 20 candidatos que cada partido pode registrar, tá bom? Mas, em regra geral, a maioria dos municípios, a gente está falando aí de 150% do número de vagas na Câmara, pode ser o número de candidatos. Então, Florianópolis, a gente trabalha aí com 23, né? Vamos pensar que fosse 20 vagas na Câmara, 150%, significa que cada partido pode inscrever 30 pessoas para concorrer à Câmara de Vereadores, né? E, além disso, as regras adicionais que a gente tem hoje, então, é que, pelo menos, né? Isso é bem importante, pessoal, pelo menos que no mínimo 30% e no máximo 70% de candidatos registrados de cada sexo, né? Então, é importante que esse cada sexo não quer dizer o sexo biológico, mas sim de gênero, tá bom? Então, essa é uma informação importante também relevante para a gente considerar, certo? Mas vamos seguir aqui, então, o nosso cálculo. O que nós precisamos fazer agora? Aplicar essa formulinha aqui, né? Vamos fazer o 1.900, posso pegar lá de cima também, mas 1.900 aqui vai ser o dividido por 3, vai dar o resultado aqui, uma média. Esse outro vai ser 1.350 dividido por 3, 550 dividido por 1, 250 dividido por 4. Opa, esqueci o sinal de igual, né? Daí não vai dar, vamos pôr lá em cima. Aqui. Ok. Qual foi o partido aqui, gente, que teve a maior média? O partido A. Então, o partido A vai ter mais uma vaga na Câmara, conquistou mais uma. Tinham 2 sobrando. Veja que o cálculo das sobras, ele é um cálculo que a gente vai repetir até ocupar cada cadeira que sobrou. Então, nesse caso aqui, sobrou 2. Eu calculei uma primeira vez, eu sei que o partido A conquistou mais uma cadeira. Eu tenho uma vaga sobrando, eu vou calcular uma segunda vez, tá bom? Mas se tiverem mais vagas que sobraram, vamos ter que fazer esse cálculo várias vezes, até ocupar todas as cadeiras, tá bom? Então, aqui a gente vai repetir o cálculo, porém, agora a gente vai dividir essa média calculada pelo número de cadeiras conquistadas, mais um, porque é a segunda média. Então, eu vou acrescentando aqui, mais um. Se eu tiver que calcular 5 vezes, eu vou calcular, vou colocar mais um aqui 5 vezes, tá bom? Então,
assim por diante. Então, nós vamos lá, 1900, isso aqui vai ser dividido por 4, né? 1350 dividido por 3. Me corrijam se eu estiver errada. Deixa eu ver esse caso aqui. Por que mais 0 aqui, né? Não, tem que ser 2 mais 1 mais 1. Isso, aqui vamos fazer diferente, então é igual 1350 dividido por 4, aqui vai ser 550 dividido por 2, tá errado também isso aqui, ó, vai ser assim, aí, não, mas tem razão, temos que ficar, assim. Vamos repetir aqui, pessoal, ó, eu só vou acrescentando quando as vagas que elas ocuparam. Então, aqui, quem ganhou essa vaga aqui de cima é o partido A. Então, eu só vou... Fica 1 ali, né? Que na segunda rodada ele também ganhou uma. Então, tá certo aqui. Agora, esse aqui, ele vai ser 1350 dividido por 2, que ele conquistou lá na primeira rodada, o quociente partidário, 0, que ele não pegou na primeira média, e 1. Então, tá certo, aqui é dividido por 3. Assim, os partidos que ainda não tiveram vagas, eles ainda têm alguma chance de conseguir uma cadeira. Porque eu estou dividindo por um número menor, e daí eles têm uma chance de ter uma média maior, concorda? Questão aí de lógica que a professora quase estava se enganando. Então, vamos em frente. Agora sim, fechou. Agora o cálculo está certinho. Então, a gente tem aqui o maior médio agora, qualquer, se eu não estou ficando louca, é o partido D. Então, o partido D, ele vai ter aqui essa última vaguinha na Câmara. E assim a gente ocupou. Então, a gente pode dizer agora assim, quantas vagas cada partido obteve. Vamos ver? Que na primeira rodada o partido A obteve 2, depois uma aqui e fechou. Então, o partido A ficou com 3, certo? Ele conseguiu 2 vagas pelo quociente partidário e uma vaga pela média, correto? Partido B. O partido B ele adquiriu 2 vagas pelo quociente partidário e pela média, o partido B não obteve nenhum. Partido C. 0 pelo quociente partidário e 0, olha só, e 0 por aqui. E o partido D, ele adquiriu 3 na primeira vez e 1 aqui na segunda média. Então, a gente tem essa configuração. Vamos ver quanto que fecha aqui. Fechar 7 vacas, não pode dar mais, né? Daí o nosso cálculo tá certinho. Tá? Igual de 1. Vamos somar aqui. Esse cálculo pode me enganar. Pelo amor de Deus, né? Vou ter que escrever soma, a professora escreve, então não quero problema, né, gente? Por favor. Aí, pronto. Vamos fazer o mesmo aqui. Só puxar a formulazinha. Pronto. 2 aqui e aqui tem que fechar 9. Fechou. Então tá certinho o nosso cálculo. E daí um detalhe é que se a gente tem um candidato, por exemplo, vamos voltar aqui no cálculo do quociente eleitoral, ó, de 672. Veja que o partido C adquiriu 550 votos. Né? Ele não conseguiu eleger, né? E o partido, vamos pegar o partido B de caso aqui, ele pegou 1.350 votos, então entram 2 candidatos. Esses 2 candidatos, como eu falei para vocês, eles têm que ter adquirido pelo menos 10% do quociente eleitoral. Cada um desses aqui, né, eles precisam ter pelo menos 10% disso aqui, né? Não é muita coisa, mas é uma regrinha que se aplicou a mais aí. E, por outro lado, se a gente tiver um candidato que adquiriu, que o partido não alcançou, olha só, o partido não alcançou o quociente eleitoral e às vezes o candidato sozinho teve muitos votos, mas não vai conseguir entrar por essa regra do quociente partidário, porque o partido tem que atingir aqui, então tem que torcer para o partido conseguir uma vaga aqui através do critério das sobras para daí ele ser eleito. Né? Então tem essas coisas ainda
que a gente vai aprimorando enquanto país para a gente melhorar o nosso sistema proporcional. Beleza, pessoal? Então, seria isso. Aí, o exercício que vocês vão fazer é a mesma coisa, só a gente está trabalhando agora, sim, olha só que interessante, com os dados reais de Florianópolis. Então, esses aqui foram os números das últimas eleições. Nós temos, né, 316.260 eleitores em 2016, esses dados. 38 mil e pouquinho não compareceram, é um número expressivo, né? E desses que ficaram, nós tivemos 228.184 votos nominais e 13.410 votos na legenda. Olha só, são esses dois números somados que formam o nosso número de votos válidos. Brancos e nulos não entram nesse cálculo. Antigamente até entravam, era uma outra legislação que funcionava um pouquinho diferente. Agora não mais. Então vocês vão repetir aqui, vocês vão dividir, né? Aqui o quociente eleitoral, vocês vão dividir o número de votos válidos pelo número de vagas, vão colocar aqui, lembrar que tem que ser um número inteiro, então você considera o número inteiro, e depois já em seguida calcula o quociente partidário desses partidos aqui hipotéticos, tá? Esses dados de totais por partidos não são reais, tá? Só essa parte aqui de cima. Aqui vocês vão ter uma ideia, então, quantos vocês vão chegar ao número de vagas que cada partido vai conquistar na Câmara de Vereadores. E o que eu preciso que vocês, então, atentem e respondam aqui ao final é encontrar quantas vagas cada partido vai obter através do quociente partidário e através do cálculo das sobras por média, né? Então, como a gente tem um número maior de vagas, pode ser que vocês precisem repetir o cálculo das sobras, aqui o cálculo da média, várias vezes. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Enfim, vai depender de quantas vagas sobrarem após esse cálculo do quociente partidário. Tudo bem? Então, seria isso, pessoal. Bom exercício. Espero que isso ajude para vocês a gravar essas diferenças e forma de cálculo que são tão importantes no nosso processo eleitoral, tá bom? Um abraço e até mais.